Fala, meu amigo Rick Milionário, como é que vocês estão? Vamos iniciar aqui uma análise do dia 17 do 3. Vamos falar um pouquinho aqui de criptomoeda, um pouquinho de gema, um pouquinho de economia. Já de cara aqui no 360 a gente pode verificar que o mercado está muito favorável para os investidores, porém a gente sabe que essa euforia, ao mesmo tempo que ela nos conforta, ela também gera uma certa preocupação, né? Até mesmo pela macroeconomia e tudo que vem acontecendo no setor financeiro. Mas vamos continuar aqui, vamos olhar o Bitcoin aqui um pouquinho. O Bitcoin lá em 2021 ele bateu o topo dele aqui, né? De 69, ele começou a ter uma alta tendência de baixa, uma LTB muito forte, que teve alguns indícios de pontos e fundos que poderiam ser rompidos, né? Já que ele rompeu uma vez essa LTB aqui pro lado, ele ficou lateralizado um pouco, a gente pensou que ele ia romper para cima e até buscar de novo 69 mil dólares, mas infelizmente isso não aconteceu, ele ficou dentro dessa zona aqui, onde ele rompeu para baixo e aí ele continuou uma lateralização com pequenos rompimentos para baixo e hoje a gente tem uma pernada muito significativa para cima, né? Onde ele saiu de um suporte barra resistência muito importante nessa zona de lateralização, ele conseguiu romper, agora ele se encaixou novamente aqui e ele rompeu de novo aqui para cima. Pode ser que ele venha testar aqui essa região por um tempo e se ele romper, minha opinião, tá pessoal? Se ele romper esse suporte muito importante onde se deve início a alta e a queda do Bitcoin, uma tendência forte de baixa, onde ele testou várias vezes aqui essa região, a gente pode verificar isso nesse período aqui. Se ele vir a romper essa região aqui, aí sim eu acredito que o Bitcoin ele pode chegar lá na casa dos 40 mil dólares, tá? Ou seja, ele tem que romper essa região de 28 mil dólares para que ele possa buscar a casa de 40 mil dólares ainda no ano de 2023. Eu tenho observado muita gente falar que o Bitcoin ele pode chegar a romper a zona de 69 mil dólares ainda no próximo ano. Eu acho isso muito difícil, tá pessoal? Eu acho isso muito difícil até porque a economia ela é um fator muito importante e a gente não consegue prever a economia de longo prazo embasada em fundamentos que podem acontecer diversos cenários, né, com decisões de Fed, entre outras coisas, que não vai acarretar diretamente nesse crescimento de preço do Bitcoin, tá? A Ethereum a gente sabe que acompanha o gráfico do Bitcoin, então essa zona aqui do Bitcoin de alta, quando a gente vai verificar aqui no gráfico de uma hora, por exemplo, a gente pode acompanhar aqui que ele abriu aqui com uma alta, né? Ele teve aqui já o seu topo, provavelmente deve buscar algum fundo ou um pouco de lateralização até o final do dia e acredito que ele pode romper esse topo aqui ainda hoje, tá? Então eu acredito que hoje o Bitcoin de 26 mil dólares ele pode chegar ali a romper a região de 26.900, tá? Ou seja, atingindo 27 mil dólares, tá? Então é isso aí, pessoal. Quando a gente fala aqui do nosso indicador SP500, ou seja, as maiores, né, as 500 maiores empresas da economia, principalmente norte-americana, a gente pode observar que teve uma retração aqui, ó, no dia de hoje e graficamente ele vem acompanhando o nosso Coin 360 aqui, né, com base aqui no Bitcoin, por exemplo. Pode ver que a movimentação de pernas não é igual, obviamente, mas tem um acompanhamento ali significativo, porém a gente pode observar uma queda aqui de 1,22% no dia de hoje, isso muito em prol do que vem acontecendo na macroeconomia envolvendo bancos, tá? E se a gente olhar aqui no calendário econômico, a gente vai se deparar com algumas notícias envolvendo executivos de bancos falidos, né? Aqui, nesse Caixa BB, aqui uma coisa muito específica, então isso não está na macroeconomia, isso está na microeconomia e não vai impactar, obviamente, um preço de um ativo a nível global, né? Microeconomia não afeta ativos de nível global. Tá? Então a gente tem que olhar a macroeconomia como um todo. Então aqui a gente olha aqui também, né, a política monetária aparecendo no setor bancário
Isso, pessoal, é uma coisa que envolve muito a relação de taxa e crédito, tá? Inflação, taxa e crédito. A gente está falando aqui de política monetária. Então, tem algumas coisas que podem mudar o nosso cenário aqui de investimentos, tanto em ações, tanto possivelmente na carteira de criptomoeda, uma vez que grandes bancos financiam grandes economias, tá? Então é bom a gente ficar de olho também nesse setor aqui. E falando um pouco sobre gema, né? A gente tem aqui uma gema muito significativa que eu particularmente gosto, tá? Embora os CEOs dessa moeda eles têm focado um pouco mais, deixando um pouco mais de lado o varejo e focando um pouco mais no segmento aí de games e músicas, né? Alegando que é mais fácil de escalar a usabilidade do token, né? A Wibix ele é um projeto brasileiro, pessoal, um dos únicos projetos brasileiros, se eu não me engano foi o primeiro, tá? A Wibix ela tem um potencial, do utility token criado pela empresa Webull, que não é a Wibix, né? A Webull é uma empresa que desenvolveu o token. Essa empresa ela tem grandes parceiros envolvendo também atrelado com a usabilidade da moeda, o grupo Shibata. Você hoje pode ir no grupo Shibata, além de pagar com débito ou crédito, você pode também pagar com o Ibix, por exemplo. Você tem a Vivo, o Grêmio, a Budweiser, né, Mercado Livre, o Banco Pan. Então tem grandes parceiros aí envolvendo a moeda e isso são parceiros de varejo, tá? E aí a Wibix, ela recentemente, aqui são os defensores e conselheiros da moeda, né? Aqui também tem os CEOs, né? Tem o Pedro Alexandre, o Wagner, enfim, são pessoas influentes que estão aí no projeto da moeda e que isso tem, obviamente, envolve um potencial por trás disso, tá? Hoje a Wibix ela está deixando um pouco o varejo, não esquecendo totalmente o varejo, mas também focando aqui em músicas, né? Focando também em games. E aí o longo prazo, o médio prazo, o curto prazo é a usabilidade do token dentro desses nichos aqui de mercado, tá? E hoje a Wibix ela tá valendo 0,02, mas já chegou a valer 0,29, tá? Eu invisto na Wibix tem muito tempo, opero na corretora brasileira só para ativos que não tem em exchanges grandes internacionais, até por conta de questões de taxa. Eu particularmente invisto na Wibix, tá? Isso não é uma recomendação de investimento, que fique claro aqui, mas é uma gema de potencial e que muitas pessoas não conhecem, tá? Então eu deixo aqui um dever de casa aí para quem tem interesse em gemas, estudem o projeto, vejam se isso faz sentido para vocês ou não. Eu acho bem legal e recomendo que vocês estudem o projeto e ver se isso é vantagem para vocês ou não, tá? Qualquer novidade de gemas, qualquer novidade de potenciais de investimento, a gente traz aqui para discussão. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Se gostou, deixa o like, compartilha aí nas suas redes, indica para os seus amigos, deixa comentários que eu vou estar respondendo. Um grande abraço, valeu e falou, meu amigo rico e milionário.